Josué 22, de 1 a 9. Vamos ler alternadamente. Josué convocou as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. E lhes disse, vocês. Ele disse, durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué, dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Deixa eu colocar você aqui a par do que está acontecendo. Em Números, capítulo 32, Moisés está voltando com o povo que peregrinou para entrar na terra de Canaã. Quando eles chegam ali, nesse lugar chamado Gileade, os rubenitas e os gaditas gostaram tanto daquela terra, porque eles tinham muito gado. Eles viram a terra de Jazé e a terra de Gileade na entrada de Canaã, e eles ficaram maravilhados, porque havia muito espaço para o gado deles. Era uma terra muito boa para a criação de gado. Então eles quiseram ficar naquela terra. Eles então pedem a Moisés que dê aquela terra para eles ficarem nela, mas Moisés fica zangado. Porque eles estavam com isso demonstrando querer acompanhar, não estavam demonstrando com isso querer acompanhar as demais tribos que ainda tinham que entrar em Canaã e dominar Canaã. Isso parecia um ato de egoísmo, de rebeldia da parte dos rubenitas e dos gaditas, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Eles quiseram ficar ali na entrada. Aqui já está bom para a gente, está jóia. Precisa atravessar aqui o Jordão, ocupar ali. Não, aqui já está ótimo, está bom para a gente aqui. Mas os gaditas e os rubenitas disseram para Moisés, não é isso não, Moisés. A gente não está aqui se eximindo da responsabilidade de acompanhar as outras tribos e obedecer a Deus naquilo que Ele mandou, de entrar em Canaã e tomar posse da terra. A gente não está aqui sendo egoísta, já que chegamos até aqui e a terra está livre para nós, da gente dizer assim, agora vocês se virem lá, é com vocês. Não, a gente não está dizendo isso não. A gente quer fazer uma aliança com os demais tribos aqui e com Deus. E aí, depois que eles se comprometeram com Moisés e com as demais tribos e com Deus, eles se instalaram naquela terra. Eles edificaram algumas cidades para eles, algumas vilas. E eles se organizaram de modo que eles pudessem deixar suas mulheres, seus filhos, os idosos, e seguirem marchando com as demais tribos para tomarem posse de Canaã. Passa-se o tempo, Moisés é morto e Josué está no comando agora. Eles vão entrar em Canaã e os rubenitas e gaditas são então chamados para deixarem as suas famílias e passarem o Jordão para ajudar na conquista da terra para as outras tribos. Josué chama eles e diz assim, vocês se lembram da aliança que vocês fizeram com Deus, Moisés e as demais tribos? Agora está na hora. E eles foram. Mas para fazer isso, meus irmãos, eles precisaram de muita coragem. Porque isso implicava deixarem as suas famílias, que eram suas mulheres, suas crianças, os idosos, sem saber quando eles retornariam para casa.
sem saber se retornariam. Por quê? Porque eles teriam que ir levando suas espadas, porque eles iriam enfrentar povos inimigos, lembra, alguns deles que tinham gigantes de 2,90 metros, para dominar a terra de modo que os seus irmãos das demais tribos pudessem se estabelecer. Eles já estão agora estabelecidos, eles estão confortáveis, eles estão criando seus gados, eles estão vivendo ali com as suas mulheres e seus filhos. E agora Josué diz assim, ó, acabou, agora é hora de seguir adiante e cumprir a aliança. Dominar a terra. Vocês vão deixar suas mulheres, vão deixar seus filhos, vão deixar o conforto e vocês vão seguir com a gente. E eles foram. Precisavam de muita coragem para fazer isso. Muita determinação, muita disposição, muita confiança em Deus para fazer isso. Porque aquela seria uma empreitada para meses, talvez anos, longe das suas famílias. Para pensar nisso. Deus chega para o pastor João Luiz Samelo, que está pastoreando a Igreja Batista de Vila da Penha, um ministério consolidado, e diz para ele assim, agora João, Priscila, vocês vão deixar os seus pais, seus parentes, o conforto da casa que vocês têm, vocês vão deixar o ministério da igreja que lhes dá um sustento condigno e honroso. Vocês vão largar tudo, vocês vão para Portugal. Sem salário fixo. Sem saber quanto você vai ganhar por mês. Sem ter pessoas conhecidas lá esperando por vocês. Vocês vão largar tudo e vocês vão ser missionários lá. Vocês vão ganhar almas para mim lá. Como seria para você? Se depois de você comprar a sua casa própria, sonho que você tinha realizado, depois de você ter comprado o seu carro, Deus dissesse para você, seus filhos estão em boas escolas, são adolescentes, Deus dissesse para você, agora você larga tudo, que eu vou mandar você lá para dentro de um vilarejo, às beiras do rio, na Amazônia, que para chegar lá você tem que andar dias em barco, porque eu quero que você some forças para sustentar o trabalho missionário que está sendo realizado lá. Aqueles rubenitas, aqueles gaditas fizeram isso. Aquela seria uma empreitada para meses, talvez anos, sem ver as esposas, sem ver os filhos. Mas eles chegaram até ali sob a proteção e providência de Deus. E eles creram na palavra de Deus através de Josué, pois se o Senhor manda fazer, então é porque Ele estará garantindo que vai dar certo. E eles tinham a experiência com Deus que lhes dava a confiança. Irmãos queridos, a razão pela qual muitos cristãos são medrosos é porque são também preguiçosos. Jamais saíram da zona de conforto para buscarem conhecer Deus, terem suas próprias experiências, as suas experiências pessoais, íntimas e reveladoras com Ele, que lhes dessem firmeza de propósito inabalável, proporcionada pela fé inteligente. Você já teve uma experiência íntima, pessoal, reveladora com o Espírito Santo de Deus? Eu tive muitas experiências em que o Senhor me chamou para o ministério desde os meus 16 anos de idade. Eu venho de uma família pobre do interior do estado do Rio de Janeiro. O lugar onde eu morava era uma vila, 8º distrito da cidade, do município de Campos, dos Goitacazes. E desde cedo eu tive que trabalhar. E já aqui, em Nova Iguaçu, aos 13 anos de idade, lá estava eu trabalhando, empregado pela primeira vez como office boy, no escritório de contabilidade. Aos 15 anos, a primeira igreja batista em Nova Iguaçu abrigou um evento evangelístico com um pregador norte-americano, pastor Perry Ellis, pastor batista, americano, um homem que me lembrava o gigante Golias, um homem de mais de 2 metros de altura. Eu, com aquela idade, eu ainda era muito pequenininho, e eu lembro que a mão dele, quando fazia assim, era a dimensão da minha cabeça. Pensa no tamanho de um homem desse. Pastor Perry Ellis. Ele estava pregando, então, naquela série de conferências. Foi
estava sendo realizado, inclusive, no pátio do estacionamento da igreja, porque o templo não comportava tanta gente. E naquela noite, quando eu cheguei lá e o vi pela primeira vez, e o ouvi, enquanto eu ouvia a palavra de Deus, ele pregando, quando ele fez o apelo, ele disse essas palavras: se você está sentindo o seu coração arder como uma chama dentro de você, e um ímpeto te vier a mente agora, a alma agora, de vir à frente, atender o apelo, então é porque o Senhor está te chamando, pois Ele tem um ministério que só você pode cumprir. Mas embora aquela chama ardesse no meu coração, eu fui também tomado por um pensamento muito forte que combatia com aquela chama que ardia dentro de mim, e era de que eu não podia atender aquele apelo. Pois ir para o seminário, me preparar para ser missionário ou pastor, deixaria minha mãe e as minhas irmãs, e eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava me tornar médico, que era o que eu estava estudando para me tornar, e como médico eu iria cuidar de vidas, e como médico eu poderia dar uma condição melhor para a minha família, e além disso, médico, ele entra em todas as casas, entra em todos os lugares, até lugares que pastor não entra. E eu poderia falar de Jesus assim também, e com isso eu não fui à frente. Depois dessa experiência, outras experiências surgiram, mas eu não buscava Deus. Eu era apenas um crente comum que participava dos cultos, que ia para casa e continuava a viver a minha vida, a minha rotina normal do dia a dia, a rotina de vida. Até que um dia eu desejei mais. Eu ouvia testemunhos e pregações sobre o que a intimidade com Deus proporcionara àquelas pessoas. Então eu me determinei a ler a Bíblia devocionalmente, todos os dias. Eu me determinei, além de ler a Bíblia toda, mais uma vez, eu já tinha lido outras vezes, mas dessa vez eu me determinei a ler a Bíblia toda e também fazer os estudos do grupo pequeno, de toda semana, que na época nós chamávamos de escola bíblica dominical. Mas fazer isso com atenção, não apenas lendo por uma obrigação religiosa, o que fazia com que eu lesse, mas não guardasse nada. Sabe quando você lê uma coisa e você depois nem lembra o que você leu? É assim que eu li a Bíblia, é assim que eu li os estudos dos grupos pequenos. Mas agora não. Agora eu estava querendo viver aquela experiência que eu vi aquelas pessoas dizerem que tinham recebido com Deus, que tinham vivido com Deus, que fazia elas terem tanta firmeza de propósito e testemunharem de forma tão marcante a respeito de Jesus e da salvação. Eram pessoas que era impossível sentar do lado delas, onde quer que fosse, e não ouvi-las falar da salvação, não ouvi-las falar de Jesus. Então eu passei a ler a Bíblia assim, querendo aprender de Deus. Eu passei a fazer os estudos do grupo pequeno com atenção, a dedicar mais tempo na oração, fazendo uma agenda de assuntos. Eu ia orar, tem momento que eu parei e pensei assim, peraí, se no trabalho eu tenho que fazer uma agenda, todo dia no final do dia eu fazia a agenda dos assuntos que eu tinha que tratar no dia seguinte, para eu chegando lá não esquecer nenhum, senão eu seria cobrado pelo meu patrão. Falei, peraí, eu chego na hora que eu vou orar e vou falar com Deus, eu não lembro o que eu tenho para falar. Porque é assim, não é? Parece que tem algo ali, um bloqueio, é como se uma porta, uma janela dentro de nós fechasse e a gente não conseguisse mais. O que eu vou falar com Deus sobre o quê? O que eu vou dizer para Deus agora aqui? E aí eu pensei, eu vou fazer uma agenda de assuntos, que eu vou conversar com Deus na oração. Já sei, eu vou orar por fulano, vou pedir para o Beltrano está passando por um problema assim, 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 eu vou orar falando do problema de Beltrano, eu vou falar dos meus sonhos que eu tenho, vou dizer para Deus, eu sonho isso, 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 mas eu vou colocar diante de Deus, se não for tua vontade, eu não quero para mim, e eu fiz uma agenda. Mas quando eu fiz aquela agenda, veio à minha mente um pensamento, porque irmãos, nós não estamos sozinhos nessa terra, os seres espirituais da maldade estão aqui para conspirar contra nós, falando na nossa mente, na nossa alma. E me veio aquele pensamento assim, peraí, mas eu vou fazer uma agenda para falar com Deus, eu vou ter que abrir o olho para ler e ver o assunto, fechar o olho e falar com Deus. Deus vai ficar chateado com isso não? Eu não estou quebrando como é que chama? Estou quebrando aqui o modo como devo me apresentar ao Senhor. Eu não vai ficar chateado com essa reverência, estou quebrando aqui a reverência, não. Satanás sempre coloca alguma coisa na mente da gente para nos bloquear. Eu falei, quer saber? Na Bíblia não tem nenhuma determinação de como é que eu devo orar. Jesus deu um modelo. Ele não diz que aquilo tem que ser uma reza, é um modelo. Então eu vou seguir o modelo.
Fiz lá minha agenda. E aí eu comecei a orar. Aí eu abri o olho, eu achei, pai, agora eu quero tratar com... Sabe aquela coisa de você chegar perante teu chefe? Ou então na DR, você, marido e mulher, né? Vai com um caderninho. Agora é minha fala, tá? Agora é meu lugar de fala. Assunto 1. Assunto 2. Né? Senhor, estou aqui agora para conversar contigo. Eu tenho aqui alguns assuntos para falar com o senhor. Irmão, um dos erros que o crente comete é o formalismo. Sabe você que diz assim, ai, tomara que o pastor não me chama para orar, não. Eu não sei orar. Sabe sim. Você acabou de fazer isso, falando comigo. Quando você diz, não me chama para orar, não, porque eu não sei orar. Você acabou de falar comigo, isso é oração. Orar é falar com Deus. E um erro que muitos crentes cometem é dizer, eu não sei orar. A oração que Deus ouve, que Deus se agrada, é aquela que vem, sabe de onde? Do coração, não é aquela que vem da mente, não. É aquela que vem do coração. O que eu quero dizer isso? Tudo vem da mente. É aquela oração que é feita com a minha sinceridade. Na minha sinceridade eu não fico escolhendo palavra bonita. Eu falo com respeito, eu falo com humildade, eu falo com sinceridade. Tem gente que ora com muita forma e vazio de sentido, vazio de significado, vazio de sinceridade. Eu sou de um tempo que eu ouvia muitos crentes chegarem na frente e orarem assim de terno e gravata, ou com aquelas roupas que pareciam demonstrar santidade, e Senhor, diante da tua augusta santidade, agora aqui circunflexos e genuflexos, nós queremos clamar ao Senhor, ó autor de toda glória. Irmão, para com isso, irmão. Nem vendedor conseguiria vender um produto desse jeito. Não conseguiria convencer ninguém para comprar. Uma coisa que eu ficava chateado, a minha mãe costureira, ela me levava com ela muitas vezes, quando ia para a rua, e ela tinha que entrar em lojas para comprar aviamento, comprar tecido. Né? Naquele tempo falava comprar fazenda. Né? Falei, vou comprar fazenda. Eu falei, opa, estou rico. Mamãe vai comprar fazenda. Já imaginava, boi e gado. Né? Chega lá, tecido. Vou comprar fazenda, comprar tecido. Chegava na loja, toda vendedora era assim. Oi, amor, tudo bem, amor? Minha querida, um monte de tanto, toda loja. Falei, cara, mas todo mundo gosta tanto da mamãe. Aí depois eu fui vendo, que fui crescendo, fui vendo que aquilo era um jargão usado por vendedoras para se referir às clientes. Aquilo começou a me embrulhar o estômago e me fazer ficar chateado. Por quê? Porque aquilo era hipócrita. Querida que nada, conhecia nem a pessoa, estava com a intenção de convencê-la a comprar. Tem muito crente fazendo isso na oração. Deus não se agrada disso não, meu irmão. A palavra de Deus diz assim, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não rejeita. O que é um coração quebrantado e contrito? Simples, sincero, humilde. Pode chegar lá, a pessoa pode colocar o joelho no chão, mas se não tiver sinceridade, humildade, para falar com Deus, esquece. Vai perder tempo ali. Deus está olhando é porque está no teu coração, a intenção com que eu e você vamos falar. Ele não está aqui pensando se você está usando, está conjugando o verbo certo, se você está usando as preposições que deveria. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você não suportamos se uma pessoa vier aqui na frente para fazer um solo e ela começar a cantar assim, só o poder de Deus pode mudar meu ser. A gente vai ouvir aquilo, vai querer levantar e ir embora. Mas para Deus é assim. Se essa pessoa desentoada, desafinada, estiver cantando para Deus, com toda a sinceridade, Deus recebe como louvor de som agradável aos ouvidos dele. Em contrapartida, pode chegar alguém aqui cheio de presença de palco, maquiado, cheio de beleza, cantar maviosamente, lindamente, mas está fazendo isso para ser reconhecido pelas pessoas que estão vendo. Deus não recebe nada. Não quer dizer com isso que a gente vai ficar colocando aqui na frente aqueles que cantam desafinado, amém? Porque para Deus deve ser tudo com excelência.
Violência. E o culto, embora sendo para Deus, a gente não pode permitir que Satanás coloque na mente de ninguém que entre ou que esteja participando pela internet a dificuldade para permanecer participando do culto. Vocês entenderam isso? Então, coloque a sua vida no altar do Senhor com sinceridade. Fala com Ele. Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a dedicar mais tempo para orar, fazendo uma agenda de assuntos para falar com Deus. Eu passei a ler livros que o meu pastor recomendava do púlpito, que os meus líderes, que eram discípulos do meu pastor, que já tinham sido orientados por ele, recomendavam. Eu comecei a ler livros sobre fé. Eu comecei a ler livros sobre intimidade com o Espírito Santo. Eu comecei a ler livros sobre disciplina espiritual. Eu fui ler livros como Retorno à Santidade. Quem se lembra de Retorno à Santidade? Quem não estudou o livro Retorno à Santidade? Quem ainda não estudou? Vai estudar ainda. E estas coisas foram construindo em mim um ambiente espiritual favorável para que o Senhor se revelasse a mim de forma íntima, de forma pessoal, de modo revelador. O Salmo 86, versículo 11, o salmista diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ele está pedindo para o Senhor unir o coração dele ao temor do nome do Senhor. Sabe o que significa isso? É que há coisas que são espirituais, que você e eu não somos capazes de fazer, só Deus é. Só Ele tem o poder para quebrar o poder que os seres espirituais da maldade que estão aqui agindo para impedir a mim e a você de termos essa experiência de comunhão e de relacionamento mais íntimo com Deus. Só Deus tem. E Ele só faz isso quando a gente busca Ele, quando a gente se aproxima dEle, quando a gente quer mais dEle. E foi assim até que um dia eu vivi uma experiência íntima, pessoal, reveladora com o Senhor Deus, que marcou a minha vida. E dali para frente, nunca mais eu fui o mesmo. Você sabe por que tem muito crente que volta para o mundo de pecado? Porque não passou por isso. Um dia a palavra de Deus entrou, penetrou, ardeu na alma, no coração dele, igual aconteceu comigo naquele dia. Levantou a mão, eu recebo Jesus, fez uma aliança, passou pelo discipulado, foi batizado, foi recebido na membresia da igreja, legal. Daqui a pouco começou no relacionamento a se deixar influenciar por um crente preguiçoso, por um crente maledicente, por um crente fofoqueiro, por um crente que está em pecado, por um crente que é mau exemplo, e foi esfriando, em vez de estar cada vez mais aquecendo o seu relacionamento com Deus. Daqui a pouco, onde é que está esse crente? No mundo. Caindo de novo no pecado. É igual casamento, irmão. No dia do casamento está todo mundo feliz, apaixonado. Deixe todas para ser só teu, deixe todos para ser só teu. Mas se no dia a dia do relacionamento não houver cuidado para estar alimentando aquela chama e não deixá-la diminuir, ela vai se apagar. E aí entra o adultério, entra a pornografia, entra tudo que não presta, o esfriamento do relacionamento. Porque está faltando o quê? Não está faltando muitas vezes relacionamento com a igreja. Não está faltando muitas vezes o participar de culto. Não está faltando muitas vezes o ser dizimista. Mas isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é comunhão com a palavra do Senhor e com o Espírito Santo. Você não tem comunhão com o Espírito Santo. Eu não tenho comunhão com o Espírito Santo se não for através da oração. É quando falta a disciplina espiritual. Irmão, quando eu sinto, eu estou falando seu pastor. Quando eu sinto que eu estou ficando mais, eu estou me sentindo, essa coisa está meio, eu vou logo jejuar, mortificar minha carne. Via de regra, quando eu volto das minhas férias, eu busco um maior quebrantamento. Sabe por quê? Porque quando eu estou nas férias, eu dou uma relaxada. Eu acho que não é só eu, não é? A gente pensa menos nas contas que tem para pagar, embora a gente tenha pago. A gente pensa menos. A gente não está pensando na faculdade, na cobrança do professor, na prazo para entregar. Eu estou aqui relax. E tem muito crente que fica tão relax que viaja e esquece que tem compromisso com a igreja dele. Esquece que tem compromisso com Deus e a igreja dele. Aí quando volta, vai voltar. Aí já tem um gap.
Relacionamento só se torna íntimo quando um busca o outro com humildade, com reconhecimento de necessidade e com entrega. Amados, aqueles rubenitas, eles sabiam quem era Deus. Eles eram filhos daqueles que chegaram na porta da entrada de Canaã e disseram assim: o quê? Moisés, você trouxe a gente até aqui para a gente enfrentar gigante? Você trouxe a gente até aqui para a gente enfrentar um povo guerreiro e violento? Ah não, nós vamos te apedrejar, Moisés. Você fez a gente andar no deserto, isso tudo, para chegar aqui e ter que passar ainda por isso? Nós vamos morrer. E Deus disse: não entra mais, vocês agora vão voltar para o deserto, vão morrer lá no deserto, que vocês eu não deixo entrar na minha glória. Eu não deixo vocês entrarem na bênção. Vocês não vão gozar da bênção, vocês não merecem. Meu irmão, minha irmã, bênção de Deus nessa terra tem que ter merecimento. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa igreja aqui, todos os meses, ela ajuda a minorar o sofrimento e a dificuldade de algumas famílias, entregando cestas básicas. Amém? Amém? Nossa igreja aqui, todos os meses, durante o mês, também faz isso, ajudando a comprar medicamento dessas pessoas que não têm recurso. Amém? A igreja aqui também distribui camisa, calçado, roupa para essas famílias. Amém? Mas a gente não resolve o problema delas. Elas não vão sair dessa situação se elas continuarem recebendo cesta básica da igreja, roupa, calçado e condição para comprar um medicamento que ela não pôde ou não encontrou no posto de saúde. Não vai. Então eu quero te perguntar. Dinheiro do governo federal para dar à família R$600 vai resolver o problema dela? Não. Mas você sabe o que a gente vive no Brasil? Milhares e milhões de famílias que vivem subservientes por causa de dinheiro que recebe do governo federal. Fazendo delas o quê? Vacas de presépio, que quando chega no dia da eleição, vai votar naquele que mantém elas com aquele dinheirinho. E não resolve o problema delas. Ensina elas a serem o quê? Vaca de presépio. Estimula elas a serem o quê? Escravas. São escravos. São escravos. Gente que não é estimulada a desenvolver, a perseguir um futuro melhor, através do trabalho. Gente que fica chateado, gente que está sempre em busca de ter mais, quer cota para entrar na universidade. Quer tudo sendo dado pelo governo. É uma ideologia diabólica, satânica, maligna. Quando o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, diz assim: tudo que o homem semear, ele vai colher. Então o homem tem que trabalhar. Nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que criou o céu e a terra, ele fez somente aquilo que o ser humano nunca poderia fazer. Para ter a salvação e a vida eterna, ele desceu da sua glória no céu, se tornou um ser humano perfeito, como o primeiro ser humano. Só que o primeiro ser humano perfeito, do mundo perfeito, pecou. E condenou toda a raça humana à desgraça, à destruição e ao inferno após essa vida. Mas esse que veio e se fez homem, habitou entre nós, ser humano perfeito, foi tentado em tudo, em nada pecou. E a si mesmo se entregou para morrer naquela cruz. Para que pelo seu sacrifício vicário, no lugar de, tivesse o poder. Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação só é possível através dos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Mas para receber as bênçãos aqui nessa terra, bênçãos para essa vida, a gente tem que fazer a parte da gente. Não vai trabalhar, não vai estudar para ver se você vira empresário, para ver se você vai ser bem sucedido na vida, não vai. Esse papo de que vem, que eu vou orar e que Deus vai abençoar, receba, é balela. Isso é mentira, mentira gospel, de muitos que são autodenominados ou feitos pastores, bispos, apóstolos, semideuses, sei lá o quê. E que estão pregando essas mentiras por muitas igrejas. O Deus vivo, o Deus da Bíblia, é Deus de meritocracia. Se você não fizer por onde, dele você não recebe. Esses rubenitas e gaditas, eles só tiveram essa coragem, porque eles se lembraram que os seus pais não entraram naquela terra porque não mereceram. Eles foram contra Deus. Eles se levantaram contra Deus. Eles chamaram Deus de mentiroso ao chamar Moisés. Afinal de contas, quantos milagres eles viram? Eles foram
testemunhas oculares do que Deus fez ao longo de todo o trajeto até ali. Era para eles serem os mais fiéis, dentre todos na história. Mas chutaram o balde. Ele disse, então volta para o deserto, vocês vão morrer lá. Quando todos vocês tiverem morrido, menos Josué e Caleb, que foram fiéis, vocês vão voltar aqui. Os filhos de vocês voltarão, e eles vão entrar. Vocês não. Esses Rubenitas e Gaditas agora, são os filhos daqueles que não entraram da primeira vez. Esses Rubenitas e Gaditas aqui sabiam quem era Deus, porque viveram as experiências, não só daquilo que foram instruídos pelos seus pais, que contaram para eles tudo que Deus fizera no caminho. Diz para ele, meu filho, eu não vou entrar no gozo da terra prometida, mas se você for fiel e não fizer o que eu fiz, se você fizer diferente, se você for fiel como eu não fui, o Deus Todo-Poderoso será contigo. Eles viveram experiências também com Deus. Eles eram aqueles que tinham revelações íntimas, pessoais, com Deus. Meu irmão, você tem isso? Quem não sabe quem é Deus, fraqueja. Quem não sabe quem é Deus, amedronta. Quem não sabe quem é Deus, não obedece. Diz que crê em Deus, mas chama ele de mentiroso por não confiar nele. Quem não sabe quem é Deus, lê a palavra de Deus que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmo 37:5. Mas não consegue dormir, porque não para de pensar no problema. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13 diz, então vocês, é Deus falando, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando? Quando me procurarem de todo o coração. A palavra de Deus diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Você pode estar orando, orar 2 horas, mas se você não tem busca de Deus. Porque tem muita gente que sabe discursar, sabe falar, mas não sabe orar. Porque orar não é falar bonito. Pode falar bonito durante 2 horas com Deus, e Deus não receber como uma oração. Porque Deus está querendo a nossa sinceridade, a nossa humildade, a nossa entrega, a nossa confiança. Mas se você e eu não tivermos relacionamento com Deus, o que saberemos dele para o momento que tivermos que confiar dele? Aqueles Rubenitas, Gaditas, estavam firmes, como estiveram aqueles 300 que restaram com Gideão para vencerem os midianitas, porque a fé deles era inteligente, era baseada na experiência da comunhão com Deus. Por causa disso, eles não apenas retornaram para suas casas, a Bíblia não diz quanto tempo durou isso. Eu estimo que tenha durado alguns anos, até que todas as tribos tivessem estabelecido na terra. Talvez tenha durado aí uns 2 anos, não sei. Há algumas especulações que podem ser feitas. Mas se fossem apenas meses, já teria sido muito tempo. Você já passou um mês fora da tua família? Pergunta para o Dodô como é que é ficar um mês fora de casa. Pergunta para o Alexandre Furtado, tá ali. Pergunta para ele como é que é ficar 20, 25 dias fora de casa, é isso? 28 dias. Pergunta para ele como é que é ficar 28 dias longe da Michele. Eles ficaram, certamente, no mínimo, vários meses. Mas eu creio que alguns anos. A família está lá naquela terra. Olha só, olha a batalha. Será que nenhuma tribo, gente que ficou sabendo que a gente não está lá, deixamos só as mulheres e os velhos, será que não foram lá e lutaram com eles, mataram eles, tomaram? Será que quando a gente chegar, a gente vai encontrar a família da gente lá? Ou se quando a gente chegar lá, a gente vai encontrar gente que tomou o nosso lugar, matou o nosso povo? Eu imagino que essa talvez tenha sido também uma batalha que eles tinham enfrentado enquanto estavam lá fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. E quantos deles devem ter sido tentados a desertar e voltar? Mas eles foram porque eles criam em Deus. Eles tiveram experiências marcantes com o Senhor. Eles obedeceram e foram fiéis e honrados, porque agiram diferente dos seus pais. Embora os seus pais tenham sim presenciado, testemunhado ações íntimas, pessoais e reveladoras de Deus com aquele povo, mas não foram fiéis.
que aconteceu? Depois deles terem realizado a função deles, sua família está lá na terra, sendo guardada e protegida por Deus. Josué poderia ter dito, Deus poderia ter falado para Josué, Josué, agora despede eles, dá comida para cada um deles poder voltar para casa, para a viagem, e diz para eles, muito bem, vocês cumpriram o papel de vocês, show. Foi assim que eles voltaram. O texto diz que eles voltaram com muita riqueza. Voltaram com muita riqueza. Meu irmão, minha irmã, consequência da honra é ser honrado. A honra que eu e você damos a Deus traz como consequência sermos honrados por Deus. Quando Deus nos usa para vencer os espíritos imundos que se assenhoreiam ou se assenhoraram de áreas na sociedade, na vida, na família, na escola, no bairro, na cidade, Deus fará com que nós sejamos extraordinariamente abençoados. Porque a bênção é consequência da honra. Por causa disso, eles não apenas retornaram para suas casas, mas fizeram com grande riqueza. Aqueles que se lançam à obediência para cumprirem a vontade de Deus, não deixarão de ter seu galardão assegurado pelo Senhor. Muitos, ainda nessa terra, mas todos na vida eterna. Porém, sem conhecer Deus, sem experiências de comunhão com Ele, nós vamos ser acovardados em algum momento. Quando vierem as provações, e de modo algum nós prosperaremos nesse mundo que está sob o domínio do inimigo das nossas vidas, eu quero perguntar a você, você tem uma experiência íntima, pessoal, reveladora com o Senhor, que na hora da tentação, para você fraquejar, para você olhar para trás, para você pensar em largar tudo, para você pensar em sair, quando Satanás trabalha essas questões na sua mente, você se lembra, mas eu sei, como o apóstolo Paulo, em quem tenho crido, e eu sei, estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você está aí sendo tentado a chutar o balde. Você está aí sendo tentado a largar a mão daquilo que é de Deus. Você está aí sendo tentado a não seguir em frente como Deus espera. Você está aí sendo tentada a se tornar refém do medo. Você tem uma experiência íntima, pessoal, reveladora com o Senhor, que faz você dizer para Satanás, eu sei que tenho crido. Você tem problemas, você vai dormir, você dorme, ou você não dorme porque o problema deita do teu lado e diz, não vou te deixar dormir, porque você não tem experiências íntimas, pessoais, reveladoras com Deus. Você lê a Bíblia por ler, para cumprir tabela, ou você está buscando ter intimidade com Deus, conhecimento com Deus. Você está desenvolvendo relacionamento com Deus. O Espírito Santo tem falado com você, você tem ouvido Ele falar com você, você tem reconhecido a voz dEle falando com você. Pensa aí sobre isso. E se você reconhece que Deus falou com você através dessa mensagem, o que você tem para dizer para Deus, para que o mundo espiritual ouça, abra a tua boca e fala com Ele? Fala com Deus. Deixa Deus te ouvir agora. O que você tem para falar para o Senhor? Deus não nos chamou das trevas para a sua luz, para sermos covardes. E eu estou vendo aí que está para vir uma perseguição, porque estão falando lá em Brasília, em perseguir os crentes, em fechar a igreja, em fazer isso e fazer aquilo. O Senhor Jesus já não tinha dito? Haverá muitos rumores de coisas ruins, de perseguição, e haverá perseguição mesmo. Mas e vocês? O que vocês estarão prontos para fazer diante dessas coisas? Eu quero falar também com você, porque talvez você seja alguém que o Espírito Santo esteja chamando, vocacionando para o ministério. Talvez também haja um fogo ardendo dentro de você agora. Talvez como esteve comigo naquele dia, quando eu tinha 15 anos de idade, ouvindo o pastor Perry Ellis. Isso é entre você e Deus. Se você tem convicção de que é chamado, se você já viveu a experiência que confirmou que você tem um chamado de Deus,
seja para ser um missionário, missionária, um pastor, uma pastora, um ministro na área de culto e música, alguém que vai dar a sua vida, empregar a sua vida para servir o Senhor através do ministério na igreja. Eu não estou falando de alguém que é advogado, médico, contador e também serve a igreja, porque isso é todos nós, somos todos nós chamados para fazê-lo. Eu estou falando de alguém que vai se preparar, se capacitar para exclusivamente servir o ministério de Deus através da igreja. Talvez com convicção de que deve deixar tudo e ir para um seminário para se preparar, para que a Junta de Missões Nacionais mande para algum lugar no Brasil, para que a Junta de Missões Mundiais mande para algum lugar em algum lugar no mundo, ou para que o Senhor use em alguma igreja, quem sabe nesta aqui. Se você tem essa convicção, eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você não tem essa convicção ainda, mas isso você sente que todas as vezes que há uma oportunidade, num chamamento, num culto como esse, arde na sua alma, arde no seu coração, e você quer ter confirmação de Deus, fala com Ele, diga para Ele: Senhor, eu não quero ser desobediente, mas também não quero me deixar ser levado pelo sentimento, pela emoção, não. Eu quero fazer somente aquilo que é o que o Senhor quer, porque foi isso que eu fiz. Eu um dia disse para Deus: Senhor, se o Senhor tem realmente um chamado, uma vocação com a minha vida, comigo, para eu largar tudo para servir o Senhor através da igreja, então eu preciso que o Senhor me dê uma experiência que eu nunca vá duvidar na minha vida, para que todas as vezes que Satanás vier com alguma coisa, eu possa esfregar na cara dele aquela experiência que o Senhor me deu, assim como o Senhor fez com Saulo de Tarso. Eu peço ao Senhor, não para tentar o Senhor, mas para que eu não seja conduzido pela emoção e lá na frente me arrependa. Porque se eu tiver convicção e o Senhor me der essa experiência, eu sei que nunca terei arrependimento. Eu vou entregar minha vida totalmente ao Senhor. Se você é essa pessoa que precisa desta confirmação, ore assim e peça ao Senhor. E tome uma posição na sua vida, de a partir de hoje, começar a ler a palavra de Deus com profundidade. Passar a estudar a palavra de Deus para o grupo pequeno. Para absorver para a tua vida, para realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Peça ao Senhor e comece a desenvolver um relacionamento com Deus pela oração, pelo jejum, pela reflexão. E pedindo ao Senhor: Senhor, me dê experiências íntimas, pessoais e reveladoras com o Senhor. Você que está participando conosco pela internet, tua alma está aí, você está sentindo aquecido pela palavra de Deus, mas você nunca fez uma aliança com o Senhor. Você quer entregar a tua vida para Jesus, você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Tem um QR Code aí na sua tela. Entre em contato com a gente vai entrar em contato com você e nós vamos orientar o que você precisa fazer para ter essa aliança com Jesus. E essa aliança começa por uma entrega da tua vida. Você pode fazer isso agora mesmo, aí onde você está. E talvez possa ser que haja entre nós também alguém aqui presencialmente que queira entregar a sua vida para Jesus. Então faça uma oração. Essa oração é simples. Se ela for sincera, consciente, racional, apenas ore assim e diga: Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que sou pecador e eu não mereço a salvação, não mereço morrer e ir para o céu e viver a eternidade com o Senhor. E eu creio no teu amor por mim, tão grande, que enviou o teu próprio Filho Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou naquela cruz para morrer no meu lugar, para pagar o preço pelos meus pecados, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vive eternamente com o Senhor no céu. Eu, que reconheço que sou pecador, peço ao Senhor, me perdoe, escreva meu nome no livro da vida, me torna filho teu por adoção em Cristo Jesus, e eu faço agora essa aliança com o Senhor, dizendo: eu te recebo, Jesus Cristo, como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. A partir deste momento, viverei perseguindo ser diferente, abandonando todas as coisas
que me fazem parecido com o mundo de pecado, e buscando conhecer o Senhor, através da tua palavra, Bíblia Sagrada, para viver de tal maneira a dar prazer ao coração do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela minha salvação, e peço ao Senhor, Espírito Santo, vem fazer morada na minha alma, em mim, e me capacita para que eu possa, dia a dia, conhecer mais do Senhor e ir me tornando cada vez mais parecido com quem o Senhor quer que eu seja, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que eu não mereço, pela vida eterna que eu não mereço, o teu amor e o teu sacrifício que eu nunca mereci e jamais merecerei. Amém. Se você fez essa oração, a palavra de Deus diz que você foi tornado filho de Deus, e nós queremos ser um lugar de vida para você. Então entre em contato conosco. Se você está aqui presente, quando terminar o culto, haverá irmãos aqui à frente, vem aqui conversar com eles, fale da tua decisão, eles vão orar junto com você e vão te dar algumas orientações. Se você está participando conosco pela internet, entre em contato conosco, tem esse QR Code aí para você acessar uma página e colocar lá seus dados. A gente vai entrar em contato com você também. Nós queremos ser um lugar de vida para você e para a tua família. Amém?